Opa, Olá, Ed. oi, áudio, ok? Tá ouvindo direito? Tô ouvindo tranquilo. Você tá ouvindo bem também? Também. Tranquilo. Espero Vamos que o esperar. sinal dê certo, né? Que não caia a internet. Olá, tem alguém dando olá aí? Não sei quem é, mas tudo bem. Não dá para saber quem é, mas. Olá, boa noite. Vamos só esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Pra gente começar. 5 minutinhos. E o pessoal que já tá por aí, se puder dizer, se puder falar se o áudio tá bom, se a imagem também tá boa. Uhum. Deem um retorno pra gente se tá tudo ok. Se vocês estão ouvindo direito a gente. Importante. Boa noite para o pessoal que está chegando. Vai tentar conversar hoje. Teve um retorno, né? Tá bom o áudio, tá da hora. Marcelo também. Então, vamos iniciar, né? Hoje é mais uma live do Rolê Cultural. Hoje a gente está contando com a presença do Ed Carlos Araújo, lá de Camusim. Ele vai já se apresentar. Falo que, Já posso? falo Já que é o posso? Só um minuto, Ed. Falo que é o coletivo. Coletivo Ágora, é isso que você quer saber? Para quem está chegando agora, que ainda não sabe do que se trata o coletivo Ágora, ele é, surgiu da inquietação de pessoas, de chavalenses, né? E aí, a partir dessa inquietação, algumas pessoas se juntaram e criaram esse coletivo. E no coletivo ele existe várias ramificações, né? A gente trabalha a questão da literatura, trabalha a questão do meio ambiente, e dentro dessas questões surgiu o rolê cultural. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o coletivo, pode acessar aí a página do Instagram, né? Que a gente sempre coloca lá tudo que a gente vai fazer, o que é que, quem são quais são as nossas metas, né? Os eventos que a gente faz. E aí, se você quiser dar uma olhadinha melhor, certo? A gente sempre está por lá, sempre está postando coisas de chavalenses. E aí, o rolê cultural, como a gente está numa pandemia, a gente não pode se encontrar só virtualmente, né? Então, a gente resolveu fazer lives para conversar sobre vários assuntos. E hoje é sobre a criação de museus, né? E a importância deles na sociedade, né? Desses espaços. E a gente convidou o Ed Carlos Araújo, lá de Camusim. E eu queria que a gente tentou semana passada, a conversa não fluiu, né? Por problemas técnicos, mas hoje vai fluir. E aí eu queria que o Ed Carlos se apresentasse para vocês. Pode se Bom, apresentar. gente, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando. Primeiro também eu queria agradecer o convite do coletivo Ágora Chaval e de toda a galera que compõe, né, o coletivo, por ter pensado em mim para estar aqui conversando e contribuindo para esse diálogo. Na semana passada, quem estava aqui acompanhando o nosso papo estava muito bacana, porém a internet estava muito ruim, estava chovendo, a internet já não é das melhores aqui em Camusim também, e acabou não dando certo. Hoje a gente voltou aqui para continuar esse papo, né? Falar um pouco da minha relação com o tema. Eu sou formado em História, agora eu estou fazendo o mestrado também na área de História e estudo o patrimônio, né? O patrimônio histórico, a preservação, conservação, principalmente voltado para bens materiais, né? Que a gente entende como por exemplo, as igrejas, casas antigas, aqueles bens considerados bens tangíveis, aquilo que a gente pode palpar, aquilo que a gente pode pegar. Então, a minha relação direta com esse tema tem a ver com isso, da minha formação. E porque eu, durante a minha graduação em Sobral, estudando na UVA, também tive a oportunidade de trabalhar na casa do Capitão Mó,
A Casa do Capitão Mó, ela é um equipamento da prefeitura, um equipamento cultural, que também é um museu. Então ele tem um acervo arqueológico e é contada toda uma narrativa a partir da história dos moradores da antiga casa. Então foi lá na Casa do Capitão Mó, sendo mediador desse museu, fazendo as visitas, que eu comecei a ter uma relação mais forte com esse tema e acabei levando a pesquisa adiante para o meu mestrado, atualmente, né? Então essa é a minha relação direta com esse tema e eu agradeço o convite para estar aqui conversando a respeito, né? Ed, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da nossa ideia de que museus são lugares grandiosos e que eles, né, precisam ter coisas grandiosas. Aí a gente poderia até relembrar a questão do Museu da Maré, né? Que a gente falou semana passada, mas quem não Sim, estava ou quem não conhece o espaço, né? Também. claro. Antes de tudo e antes da gente entrar de fato nas colocações, a gente queria também deixar aberto aqui o bate-papo nos comentários para todo mundo que quiser tirar alguma dúvida ou colocar alguma questão, não é, Suzy? Todo mundo que tem algum interesse pode se manifestar pelos comentários que a gente vai tentar, na medida do possível, fazer esse diálogo, né, respondendo e conversando mesmo. Pronto, já está aberto o espaço. Quem desejar fazer perguntas ou comentários a respeito do assunto, ou mesmo perguntar ao Ed alguma coisa, pode ficar à vontade. Todo mundo aberto para a gente conversar. Bom, então, partindo do que a Suzy falou, não é? A gente realmente imagina que museus são só aqueles lugares grandiosos, com peças muito antigas, que a gente imagina que eles têm importância porque eles são muito antigos, né? Às vezes a gente não valoriza aquilo que está ali próximo da gente, no nosso cotidiano. Aí a gente estava falando na semana passada do exemplo do Museu da Maré. Para quem não conhece o Museu da Maré, ele fica no Rio de Janeiro, e ele tem uma história muito peculiar. Vocês podem encontrar documentários, vídeos a respeito do museu na internet. É bem amplo, né, o que se fala do museu hoje em dia, mas a gente também ressalta aqui as dificuldades para a construção do espaço. O Museu da Maré, ele surge numa área alagadiça do Rio de Janeiro, ele surge num ambiente de favela, de pessoas que estão em condição financeira mais baixa. Então, ele é um aspecto de resistência, de fato. O Museu da Maré, ele retrata a vida ao longo do tempo daquelas pessoas naquela região. E acho que para todo mundo aqui vai ter uma visão melhor do museu, pesquisando sobre ele, é uma iniciativa muito interessante e uma iniciativa popular. É uma iniciativa que ela conta com o apoio do IBRAM, que para quem não conhece é o Instituto Brasileiro de Museus, que apoia os museus no Brasil, mas a ideia de criar um museu da Maré, um museu daquela região, surgiu do povo. Então, o que está dentro desse museu? O que faz parte da exposição desse museu? São as peças que as pessoas tinham em casa. Fotografias, objetos, cadeiras, o pinico, né? Tem uma sala lá, uma sala que tem os pinicos. Então, tudo faz parte da memória, da narrativa, tudo que faz parte da memória, da narrativa de um povo, pode ser resguardado enquanto objeto de valor histórico, objeto que merece para o museu, merece ser preservado. Tudo aquilo que conta uma parte da história de alguém merece o caráter da preservação. Eu estava falando aqui sobre o Museu da Maré também ser um espaço de resistência, é porque de fato ele foi. O Museu da Maré ele é dividido em 12 tempos, como se fossem 12 salas ou 12 exposições. Em uma dessas exposições, em uma dessas salas, em um desses tempos, é registrado uma sala, que é a Sala do Medo. A Sala do Medo, ela guarda os projéteis de bala, né? Os pedaços que ficam das balas que foram tiradas diretamente nas paredes da Maré. Por ser uma região perigosa, ela foi muito alvejada ao longo do tempo. Além dessa Sala do Medo estarem com as cápsulas das balas, também há fotos das antigas casas com os buracos nas paredes. Então isso demonstra a resistência daquela região, daquele povo e os enfrentamentos que eles tiveram que passar, né? A história do Museu da Maré é muito longa, muito complexa, para a gente dar conta aqui numa live em 1 hora, mas a gente está trazendo como indicação para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais e que talvez possam se inspirar nessa ideia para as suas comunidades, para as suas cidades, para os seus bairros, por que não? O site do Museu da Maré é bem completo, ele tem várias fotos, tem a história, né? Tem a questão de você conseguir acessar até documentário por lá, né? Sim, O sim. Antônio Neto
que a preservar a história é preservar quem somos. Sim, E né, o de fato. tema necessário na construção da identidade cultural de um lugar. Bom, Quando você falou aí das fotos, né, das cápsulas, a questão do acervo, né, de um museu. É interessante também citar como seria esse acervo. O que sim. poderia ter nesse né, acervo? Vamos pensar na nossa realidade, né? E pensar aqui com a ideia de como se estivéssemos construindo um museu. O museu, além do Sim, espaço fixo, do espaço físico, da casa, enfim, do salão, o museu ele é a exposição. Então a gente pensa primeiro no que eu gostaria de expor, no que eu gostaria de apresentar. Então a narrativa vai ser baseada naquilo. Se eu tenho a ideia de um museu, ele representar uma casa de alguém que foi importante para a cidade, ou alguém que talvez não tenha sido uma pessoa importante para a cidade, mas faça parte de um grupo importante, por exemplo. Vamos imaginar que a gente quer contar a história das lavadeiras de uma cidade. A gente quer contar a história daquele povo com a presença deles, com eles tendo voz, contando a sua própria história. O que eles trariam para a sua exposição? As peças de roupas, as bacias. Isso faz parte daquele cotidiano. E isso, então, mereceria se encontrar na exposição deles. Isso a gente pode replicar para determinados grupos, aliás, para diversos grupos, e para que eles queiram mostrar, né? A exposição, ela, antes de tudo, o museu, antes de tudo, é um recorte daquilo que eu quero apresentar, daquilo que eu quero mostrar, daquilo que eu quero evidenciar, daquilo que eu sinto orgulho. Então, eu acho que a gente consegue, por meio dessas estratégias, de começar a pensar a construção desse espaço pelas exposições, a ter uma ideia geral do que a gente pretende ter como um museu. Eu acho que uma pequena exposição, ela pode sim servir de foco, ela pode servir de chama para um espaço muito maior, para uma construção muito maior de um museu. Eu acho que pode começar daí, bem de baixo mesmo, bem de coisas simples que a gente tem acesso ao nosso cotidiano todos os dias e que a gente, como eu já falei, a gente não imagina que possam ser parte de um museu. pronto, a gente pode até fazer. Ontem teve a live do Marcelo e com a Neice, né, para falar sobre o projeto Memórias Afetivas. E aí a gente pode até fazer uma ligação entre esses dois temas, porque o projeto, né, Memórias Afetivas, eles foram em busca daqueles moradores que são, como você falou, né, buscar aquelas pessoas se naquela região, né, as lavadeiras. Aqui eram os pescadores, então eles fizeram uma entrevista com, né, um pescador, um senhor já. Então eles foram o cara que construía as canoas, né? Porque é uma característica da região, da nossa região. Então, assim, eu acho importante fazer essa ligação. Alguém está fazendo aqui uma pergunta, Ed? E a própria cidade pode ser um museu? Às vezes a gente tem essa ideia de que a própria cidade como um todo, ela é um museu. Vou contar um exemplo próximo da gente, é o exemplo de Sobral. Não sei se o pessoal que está aqui na live conhece, já foi a Sobral, acredito que sim, por estar próximo da gente, né? Em Sobral existe muito essa ideia de todo o sítio histórico, né, que é o nome que se denomina, a parte que é tombada lá, o sítio histórico, que tudo aquilo seria um museu a céu aberto. Em tese, a gente nos estudos, né, de fato, na academia, na questão científica do trabalho, não se atrela tanto a essa visão de toda a cidade ser um museu a céu aberto. A gente se atrela mais aos aspectos menores, aos aspectos mais peculiares daquela situação. Sim, todo sítio histórico ele é importante, ele faz parte de uma narrativa, mas a gente também não pode imaginar que todo ele é um museu, porque senão a gente estaria tirando ele do presente e colocando ele completamente no passado e sempre acreditando que ele deveria permanecer igual ao que ele era. E não é essa uma função, de fato, assim, do que a gente acredita para um museu na contemporaneidade. A gente quer que um museu e uma cidade ela se renove, ela se transforme, que ela possa apresentar novas formas. As pessoas mudam a forma que vivem, né? Não se vive mais em Sobral como se vivia no século XVIII ou no século XIX. Então a gente também não pode acreditar que aquele espaço físico, aquelas casas, elas não vão se modificar. O sítio histórico de Sobral ele é tombado como prédios antigos e prédios considerados bonitos para aquela arquitetura do período colonial brasileiro, mas ele tem muitos prédios que são novos, ele tem muitos prédios recentes
que fazem parte da área de tombamento e não tem um demérito. Não são, eles também são importantes para a configuração do espaço. Eles também fazem parte daquela história. Então, eles também contam, né, um pouco do processo. Se você tem uma rua com 10 casas que elas são bem antigas, e entre as 10 você tem uma casa que ela é recente. Aquilo também faz parte de uma história. A gente quer saber por que aquela casa que é recente ela está ali, quem foi que construiu ela, por que a casa que estava antes foi demolida, de quem era a casa. Então, isso tudo ajuda a gente a perceber as pessoas, né? As pessoas que estão ali naquele redor. Porque, tudo bem, a gente preserva o bem material, a gente preserva o bem material. Mas o importante é pensar a relação deles, desses bens materiais, com as pessoas que estão ao seu redor. Os bens materiais não serviriam de nada se nós não tivéssemos as pessoas ali trabalhando, ocupando, morando, fazendo arte nesses espaços, seja o que for que eles sejam utilizados, sendo como comércio. Então, é importante a gente compreender que a cidade ela pode sim ser um museu para todo mundo, ela pode ter esse interesse de museu para todo mundo, mas as peculiaridades é que são importantes, né? Aquela relação daquele espaço com a gente é que é importante. Será que isso acontece pelo fato de que a gente acha que apenas objetos que são antigos é que tem esse valor? Talvez seja. Talvez a gente imagine que as coisas mais imponentes, né, elas sejam mais importantes. Mas talvez a pergunta aqui sobre a cidade ser toda um museu, ela também pode ter outro interesse, ela pode ter outro caráter, né? Até quem comentou pode comentar mais a respeito da sua ideia para a gente continuar construindo esse percurso. É muito comum, sim, é bem comum a gente ter essa ideia de que a cidade toda ela é como um museu. E eu digo que ela é bem comum não só também entre as pessoas que não estão na graduação ou que não tem relação nenhuma com o tema. Eu já vi muita gente que já estudou o tema, que também pensa a cidade como um museu. Então são visões diferentes, são pontos diferentes. Sim. Nenhum está completamente certo ou completamente errado, né? Eles coexistem e a gente pode ter essas visões diferentes de cada modo de pensar um espaço, uma cidade, a cultura como um todo. Partindo dessa ideia de quem estava vendo aí, né? Outra definição também que eu vi seria um museu virtual. Você já viu algo sobre isso, Ed? Poderia Olha, falar algo? tem muitas ideias de museu virtual, né? Tem Né? muitas ideias de Seria museu virtual. Não pode falar. Eu não sei se é mais fácil, né? Eu não sei se é mais fácil, porque mas seria uma outra ideia de museu, né? Uma nova vertente aí, que eu não sei se existem já, mas eu vi projetos. Eu não sei, eu realmente não sei se existem algum, né? Deve ter nesse período de tanta tecnologia. Tem vários. A ideia de um museu virtual ela é muito boa. E não é comparando nenhum tipo de museu, mas a gente adequa ao nosso museu as possibilidades que a gente tem para construir ele. Um museu virtual certamente demanda muita informação das pessoas que estão ligadas à tecnologia da informação, engenharia da computação, uma coisa que eu particularmente não domino. Gostaria de ter relação com essa área, mas não tenho. É incrível o que se pode fazer hoje em dia com a tecnologia aliada para esse campo. Eu não vou citar de fato aqui um exemplo de um museu virtual em si, mas eu vou dar um exemplo de trabalhos, de pesquisas que são feitas a partir do aspecto virtual. Por exemplo, para quem gosta de estudar a história antiga, quem gosta ali da questão do Egito, por exemplo, né? Hoje, muitas das tumbas do Antigo Egito, elas estão disponíveis em 3D na internet e em sites. Então, se você tem curiosidade, Sim. ou então se você é mesmo um pesquisador da área e não tem condição de ir ao Egito, por exemplo, como é o meu caso, ainda não tenho condição de ir ao Egito, você pode acessar online pelo seu computador. Você pode acessar online pelo seu computador as tumbas em 3D. Já são vários os sites na internet que disponibilizam isso para quem não tem o acesso. Uma coisa que é muito cara, né? Se você ir ao Egito, por exemplo, é muito caro. E quando você chega lá, você tem que pagar pelos seus passeios, você tem que pagar os guias. Então, ir para uma tumba no Egito não é uma coisa que a gente pode só acordar e vou hoje, né? Dependendo do nosso poder aquisitivo. E período que a gente está passando,
eles disponibilizaram vários museus, né, para você fazer a visita online. Eu achei bem bacana, porque assim, realmente a gente esse acesso não vai chegar a todos nós, né? Nem todo mundo vai poder ir em São Paulo, no Rio, né? Em vários lugares aí para conhecer museu. Então, eu achei interessante que eles disponibilizaram, eu cheguei a entrar em alguns, para ver, fazer a visita mesmo de forma online, né? Sim, achei É, bacana. eu acho que é muito importante, né? E trazendo agora para o momento que a gente está, de fato, a gente não pode sair de casa, os museus estão fechados. Então, esses meios também são muito oportunos para a gente poder, de fato, ter conhecimento para isso, né? A gente às vezes fica muito no ócio, em casa, sem fazer nada, e pode tirar uma tarde, pode tirar ali uma hora do seu dia para olhar algum museu que você queira muito visitar, pesquisar ele. Acredito que também seja importante, uma maneira de você passar o tempo. Obviamente, assim, no meu caso, eu acho muito mais legal você ir para o museu mesmo, ter acesso, apesar de não poder tocar nas peças, né? Você acompanhar de perto, ver, porque no museu acaba que você sente o cheiro daquele lugar, né? E o cheiro, como Sim, uma sim. capacidade nossa, ele também faz com que a gente consiga emergir naquele ambiente. Tanto a audição também são aspectos muito importantes para a nossa ligação com o espaço que a gente está. No caso, falando aqui especificamente dos museus, né? É, deixa eu ler aqui, que já mandaram já três coisas aqui. Aqui a gente tem umas casas antigas e a maré também é nosso patrimônio. Outra aqui. Para a educação, como o museu contribui? A Maria mandou essa pergunta. Como é Olha, que o museu contribui para a educação? eu estava Boa esperando muito, muito essa pergunta. É uma pergunta muito boa e é algo necessário. A gente não vai dizer aqui que um museu ele é um apêndice da escola. A gente não vai dizer que o museu é um anexo da sala de aula, porque o museu não é. O museu ele tem outros interesses, mas o museu ele tem um papel fundamental para a questão educativa, né? É por isso que existem as ações educativas em museus, é por isso que na graduação a gente estuda a ação educativa em museus. Os museus, eles, como já disse, eles não são um anexo da sala de aula, mas eles são sim um ambiente que nós podemos aprender, que nós podemos propagar conhecimento. E eu digo aprender, tanto quem está lá na diretoria do museu, tanto quem está lá sendo mediador, quem está lá, como a gente chama mais comumente de monitor, tanto os alunos, as pessoas que chegam lá, não precisa você estar também na escola ou na graduação para aprender dentro de um museu. Não, é muito mais amplo que isso. Todo mundo que entra no museu, se estiver disponível, se estiver aberto, pode sim aprender alguma coisa. Mas falando especificamente sobre as escolas, sobre o público escolar, por exemplo, na Casa do Capitão Mor, que foi o museu que eu trabalhei em Sobral, a maior parte do público era um público que vinha, assim, das escolas. Os professores, principalmente os professores de história e pedagogia, agendavam visitas na Casa do Capitão Mor. E, assim, de fato, os alunos adoravam muito, porque às vezes a gente fica naquela ideia de que é um passeio da escola, né? De que a gente está indo só se divertir. Mas a gente também está indo, sim, aprender. Os museus, eles servem, sim, de espaço de cultura para a gente se divertir, de fotografar, mas eles servem muito para a gente aprender. E o papel dessa aprendizagem no museu está nas ações educativas. A Casa do Capitão Mó tem um leque enorme de ações educativas e que eu vou contar aqui que ações educativas, né, trazendo para minha área de pesquisa, as ações educativas, elas são adequadas de acordo com aquele espaço que você está. Não existe uma ação educativa que ela vai ser chave para todos os museus e que ela vai funcionar em todos. Elas são muito destinadas àquela exposição, aquilo que aquela história ali quer contar. A ação educativa ela pode muito bem registrar, né, todo um processo de fazer de alguma coisa. Por exemplo, a ação educativa que eu fiz quando fiz a minha primeira exposição na graduação, a minha primeira exposição foi sobre a moda nos anos 80 e a segunda foi sobre um ateliê de costura. Então, vou falar sobre a segunda. Na segunda, eu e uma equipe, nós fizemos uma exposição montando todo um ateliê de costura baseado no ateliê de costura das nossas mães, das pessoas que nós conhecíamos. Então, as nossas ações educativas foram voltadas para isso, para que as crianças elas pudessem conhecer como era o trabalho de uma costureira, né? Quais eram as partes de uma máquina de costura, as partes das peças de roupas. Então, foi um jogo voltado para isso. E as ações educativas elas são, de fato, baseadas em jogos, em brincadeiras.
para que torne o conhecimento divertido, que ele se torne acessível, que ele tenha uma linguagem que seja adequada, né? Então, os profissionais da educação também são muito bem-vindos nos museus por isso, por ajudarem a montar essas ações educativas, para ajudar a pensar que público aquela ação ela quer atingir. Vai ser ensino fundamental 1, vai ser ensino fundamental 2, é para o ensino médio, ou então já é para quem está na graduação. Então, cada ação, ela depende muito disso também, de qual o público, né? Porque para ela dar certo, para ela acontecer de fato, ela precisa ter um destino de um público ali específico, para que ela de fato aconteça. E existem muitos tipos de ação educativa. Na Casa do Capitão Mall, uma das mais legais é o chamado Detetives do Patrimônio. Detetives do Patrimônio, ele é uma brincadeira em grupo, ele pode jogar várias pessoas, e ela faz o percurso de caminhar pelo sítio histórico de Sobral, de reconhecer os bens, de identificar a Serra da Meruoca, de identificar as igrejas, de identificar o rio. Então, todas essas ações, elas podem ser englobadas. E também para o patrimônio imaterial, que são os nossos saberes e fazeres. A Casa do Capitão Mó, ela também tem ações educativas voltadas para esses bens imateriais, como os doces antigos da cidade, as festas de bois e reisados, pode ser através de quebra-cabeça, jogo de memória. Então, tudo pode ser aplicado, pode ser trabalhado, sendo bem pensado para isso, sabe? Vou beber uma água aqui. Sempre que vocês recebiam escolas, sempre existem essas atividades, esses jogos, essas coisas? Ou só visitação, ou não? Não, as atividades, elas são pensadas junto com o professor. Aqui eu vou falar do papel de quem está trabalhando no museu. Se você está trabalhando no museu, você vai fazer o agendamento, você também é instruído, treinado, para saber o que você vai repassar. A gente sempre pergunta ao professor, quanto tempo você tem para dedicar à atividade na casa? Você está mais interessado em que os alunos conheçam, vamos aqui colocar situações hipotéticas, né? Você está mais interessado que os alunos conheçam aquele ambiente, ou você está interessado que eles façam alguma atividade educativa que é disponível no museu? Então, isso pode ser aplicado para diversas experiências de museu. Eu falei aqui da Casa do Capitão Mall, mas poderia acontecer no Museu em Chaval, se nós tivéssemos pensando essas questões de ação educativa. Poderia, de fato, ter essa estrutura de organização para otimizar o tempo que as pessoas vão permanecer na casa e para fazer uma atividade bem definida. Você questionar, vai ser uma visita à exposição, vai ser, como eu já disse, um jogo didático, ou vai ser os dois, quanto tempo se tem, qual é a quantidade de pessoas que vai estar participando, além da turma, né, dos alunos, quem são os professores que vão vir participar, porque os professores também não podem ficar só olhando, eles têm que participar da brincadeira, eles têm que interagir junto com os alunos. Também não é o momento para o professor ficar no celular só tirando foto ou observando. O professor tem que participar assim com os alunos. A visita não é só dos alunos, o professor também está lá para aprender. Eu acredito que essa é uma coisa que eu, formado em licenciatura, tenho muito forte em mim, né? O professor ele tem que estar sempre disponível também para aprender. Ele não deve se colocar só naquela posição de mestre que sabe tudo. Eu não sei de nada, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre construindo o nosso conhecimento com base no que a gente vai vivendo. Temos perguntas? Temos. A Aneice, primeiro é uma afirmação, né? A Aneice falou sobre a construção de um percurso pela cidade, também é uma ótima atividade. E o Marcelo perguntando como funciona a manutenção financeira de um museu no Ceará, por exemplo. Sim, Neice, a gente estava falando sobre esse percurso na cidade, se transformar em uma atividade educativa, né? O IFAM disponibiliza, o IFAM e o IBRAM também, eles disponibilizam diversas cartilhas de educação patrimonial e que tem vários modelos de atividades que podem ser aplicadas. Uma delas, do manual de 2007, é o Andando pela Cidade. Eu posso depois fazer uma lista para aqui para o coletivo, né, com alguns desses materiais, colocando o link, colocando o nome, para ser disponibilizado, caso o público tenha interesse em conhecer esse material e conhecer essas atividades. Pronto. Porque, por exemplo, o manual... Pode falar. Aí você ouviu do Marcelo, né, a pergunta dele? Depois? Vou responder. Eu vou só finalizar. Por exemplo, há um manual de práticas de ação educativa que ele tem quase 100 páginas do IFAM. Ele é dos anos 1999, se eu não me engano, 97, mas ele é bem atual.
Mas também tem o mais recente, que é esse que eu citei de 2007, que ele também tem outras atividades, ele é um pouquinho menor, mas também pode ser trabalhado. Eu acredito muito nessas iniciativas e é um material que já está pronto, né? Que a gente tem que pegar e sim colocar em prática, tanto aí em Chaval como aqui em Camusim, é algo que eu desejo muito fazer. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou um pouco nos projetos e nas atividades que a gente tinha para pensar aqui, mas vai dar certo. Em algum momento a gente vai conseguir colocar isso para frente. E a outra pergunta era Já do já Marcelo. falou conseguiu ver? Como funciona a manutenção financeira de um museu no Ceará, por exemplo, né? Bom, Marcelo, a gente vai ter várias experiências, né? Não só para o Ceará, mas como também para o Brasil, nas federações, nos estados. Os museus, eles podem, sim, criar formas de se automanter, mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente tem mais museus, de fato, sendo mantidos pelo Estado brasileiro, que é o que é mais comum. Talvez porque a gente não tem uma cultura tão forte de ainda pagar uma entrada um pouco mais cara para o museu, vou usar essa palavra mais cara, né? Ou então de um museu ter ali um café, ter ali estruturas que possam gerar renda para aquele espaço. Eu acho que essas poderiam ser iniciativas que a gente pudesse ter um dinheiro ali para o museu, para a manutenção, né? Para o financiamento do museu. Por outro lado, os nossos museus estarem de fato nas mãos do Estado, a maioria deles, a gente acaba sofrendo com algumas coisas, que é corte de verbas, diretamente acabam se ligando ao o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, com, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo, mas eu vou citar aqui mais, de fato, o Museu Nacional. Em 2018, com 200 anos de Museu Nacional, um aniversário, ele pegou fogo, né? Os 20 milhões de peças que tinham lá dentro, a gente perdeu muita coisa, já conseguimos recuperar muita coisa também, mas é lamentável que a gente tenha que ter passado por isso, a gente tem que ter passado por esse incêndio. E são coisas que, de fato, elas acontecem. No caso do Brasil, a própria presidenta do IPHAN, a Kátia Borgé, na época, disse que era uma tragédia anunciada. Ela falou isso em rede nacional. E, de fato, era. Porque a gente tinha um museu, de fato, ali muito, muito debilitado com essas estruturas. Porque a gente imagina, a gente estava falando aqui no início de uma pequena exposição, de começar montando uma pequena exposição numa sala de uma casa, por exemplo, né? Então, isso requer trabalho, requer cuidado. Agora, você imagina um museu que tem 200 anos e que ele é um dos maiores do mundo, assim, porque ele é muito maior do que museus que a gente tem aí da Inglaterra, por exemplo. 3 vezes maior do que um dos maiores museus da Inglaterra. Então, isso requer muito pessoal, requer uma equipe técnica muito dedicada e específica para aquele ambiente, para aquele espaço. E eu não estou só falando das pessoas eu não estou só falando das pessoas que são a diretoria, ou então dos mediadores culturais que ajudam na visitação do museu. Eu estou falando daquelas pessoas que também são fundamentais, as pessoas que trabalham no serviço geral, a vigilância, a segurança do museu. Tudo isso é muito importante para o ambiente. Não adianta a gente ter só a casca do museu por fora, a estrutura, ou ele ser bonito, né? É exigido muito mais, ele precisa de muito mais para viver. E eu falo viver porque, de fato, ele é uma vida, ele é um espaço ali que tem vida. E aquela vida, para ser mantida, assim como as nossas, ela precisa, assim, de muita estrutura para continuar de pé. É isso que a gente sempre fala sobre os prédios antigos, as casas antigas, que a gente está tornando patrimônio. Elas merecem estar de pé. Elas sobreviveram até esse momento, elas contam uma história. E assim como os museus, que reservam tantas coisas lá dentro, reservam tantos objetos, que sim, contam uma parte da nossa história. Eu acho que sobre o financiamento são mais essas questões. Como eu estava falando, são coisas muito assim densas para a gente trabalhar nessa live, mas a gente está trazendo apontamentos e instigando aqui a nossa comunicação. Quem tiver interesse em continuar pesquisando o assunto, achou legal, vai ter muita coisa disponível na internet para trabalhar o assunto. E eu acredito que a gente consiga, sim, pensar a partir daqui iniciativas para as nossas comunidades, para os nossos espaços, baseado em tudo que a gente está colocando. Gente, só lembrar que quem tiver qualquer coisa pode comentar aqui pode fazer comentários que a gente está fazendo aqui como um diálogo de verdade para poder ter essa relação, essa conversa aqui. Então, Ed, se esses espaços, né, ele tem um valor cultural muito grande, além de ser parte da memória coletiva de uma comunidade, né?
como é que a gente faz despertar essa, né, essa questão da vontade de ter um espaço como esse? Bom, Como é que vamos lá. você... Quais as suas dicas? São perguntas de ouro, Tá. que Não valem são, 1 milhão. não são questões simples. Os historiadores passaram muito tempo tentando separar ou definir o que que era história, o que que era memória, o que que era memória, o que que era identidade, quando a história se encontrava com a memória, quando a memória se encontrava com a identidade. Então, não sou eu, humildemente aqui é de Carlos, que vai conseguir, de fato, dar as respostas para isso, mas eu acredito que uma se liga à outra, a memória se liga à identidade. A gente começa a construir a nossa identidade quando a gente resgata, a gente puxa na nossa memória aquilo que nos lembra de algo, as nossas recordações, o que é tão chamado das reminiscências. A gente faz história, a gente coloca ela em prática quando a gente lembra de algo do passado. Acho que esse é o ponto-chave, esse é o ponto inicial. A partir daí, você constrói a sua memória, você constrói a sua identidade. A memória, ela vem de fragmentos, de pequenas coisinhas. Há um escritor muito famoso, que é o Marcel Proust, que ele começa o texto dele, Em Busca do Tempo Perdido. Eu não sei se ele começa ou se é uma parte mais para frente, mas tem uma citação que ele come um biscoitinho, um pedaço de bolo, que é Madeleine, não é? E ele se lembra de uma determinada ocasião, ele se lembra de coisas que ele viveu, e isso vai ajudar a contar a história dele. Eu acho que isso pode servir para a gente também, na nossa medida, na nossa maneira, com aquilo que está próximo ali do nosso cotidiano. Você pegar as suas fotos do álbum de família, elas vão te lembrar coisas que você viveu no passado, ou talvez elas vão te lembrar coisas que você não viveu, mas que você se lembra porque alguém te contou. Por exemplo, as nossas festas de aniversário de quando éramos criança. A gente não lembra, mas a gente sabe porque nos contaram. Nos contam sobre o que a gente viveu naquele momento. Então é a partir daí que a gente começa a construir uma memória e construir uma identidade. Uma identidade que às vezes ela é só nossa, mas às vezes ela é compartilhada com muitas outras pessoas. Essa memória coletiva, ou uma identidade coletiva, que talvez a gente está tentando definir aqui, essa memória coletiva, essa identidade coletiva é o que leva a um grupo de pessoas. Pode falar. Eu posso te interromper, já te Pode. interrompendo, né? Às vezes eu fico um pouco preocupada, né, também, porque, assim, a questão da importância que a gente não dá. E a gente vai chegar um momento que essas pessoas que têm esse conhecimento, elas não vão mais estar aqui. E para onde vai essa história, né? Ela vai se perder. Assim, eu fico muito preocupada e angustiada com isso. Eu sinto que às vezes a gente não dá o devido valor para a nossa história. Sim, e é aí que entra o papel da memória coletiva, ou então dessa identidade coletiva, né? Da gente ter aquela velha história de que os mais velhos, eles repassam o que viveram, eles repassam os ensinamentos para os mais novos. E isso não deixa de ser verdade até hoje. A gente até hoje tem, sim, uma sociedade em que os mais velhos repassam para a gente, mas talvez a gente tenha perdido um pouco esse hábito da conversa, principalmente de conversar com os mais velhos, mas são eles que, sim, eles detêm muito conhecimento sobre o mundo. Isso nos ajuda. E como é que a gente poderia, então, ter formas de resguardar isso? Como é que a gente poderia resguardar essa memória? Bom, não existe uma fórmula, mas existem estratégias, existem mecanismos que nos ajudam, sim, a manter, mesmo que sejam, como eu já disse, os fragmentos daquele passado, daquela história, da interpretação que aquela pessoa deu a um determinado evento, por exemplo. Porque tudo que a gente tem como memória, ou que a gente tem como fato, na verdade é uma interpretação nossa sobre algo que a gente viveu, que a gente observou, que a gente participou. Então, tentar resguardar isso é tentar resguardar uma representação, uma apropriação do que aquela pessoa viveu. E a gente pode sim fazer isso através de um museu, por exemplo. A gente pode fazer isso através de uma exposição. Mesmo que ela seja uma exposição temporária, uma exposição que dure 1 mês, que dure 2 meses. A gente tem diversos mecanismos para transformar a história dessas pessoas em memória e transformar e deixar elas e fazer com que elas permaneçam. Hoje em dia a gente estava falando aqui também do projeto do coletivo, né? As entrevistas filmadas são muito boas para isso. A gente conseguir ali guardar aquela fala da pessoa, da maneira que ela conseguiu expor, da maneira que ela colocou para fora aquilo. Então, as entrevistas, os documentários, eles podem também ser suportes para resguardar essa memória, para a gente continuar mantendo as informações, mantendo as recordações das pessoas
sobre o que a gente acha interessante, sobre o que faz, ou sobre o que é importante para a vida daquelas pessoas, né? Sobre o que a gente considera importante no meio de tudo isso. É um recorte, é um trabalho de seleção. É um trabalho também de enquadramento. A gente acaba enquadrando a memória. Porque sempre que eu vou te fazer uma entrevista, por exemplo, eu te pergunto pensando naquilo que eu quero ouvir. Então, eu já vou para a entrevista, eu já vou colher aquelas memórias pensando, se na casa daquela pessoa tivesse tal objeto que eu acho que seria muito bom para estar dentro do museu, a gente já vai com essas nossas expectativas na cabeça. E às vezes, nem todas as vezes, é bom a gente quebrar as nossas expectativas. É bom a gente se surpreender. Porque a quebra de expectativa, ela sempre traz uma surpresa. Ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Aqui a gente está colocando que ela seja positiva. Que como seria o caso, você imaginando que vai entrevistar uma pessoa sobre o passado dela, que ela vai contar o que ela viveu, mas você acha que ela não tem muito para falar. E você chega lá e ela te surpreende. Ela conta tudo aquilo que você esperava e mais um pouco. Então, é a partir daí que a gente começa a entender que é só na prática que essas coisas funcionam. É só ali no trabalho mesmo, na lida com aquilo que tudo isso pode funcionar. Mas aí tem uma coisa que precede isso, que é o nosso interesse, é o interesse de um grupo em buscar isso, né? Em transformar as recordações, as reminiscências que estão apenas lá dentro da cabeça de alguém em algo que a gente possa mostrar para todo mundo, que a gente possa expor, que a gente possa partilhar, né? Que a gente possa entender que faz parte de uma comunidade, de um todo, que aquilo é importante, é significativo. Falei muito dessa vez, mas é nesse caminho, gente. Mas é porque a pergunta foi muito, né, ampla, aí tinha A que pergunta falar. a pergunta foi muito filosófica. Aí esse meu lado Foi. filosófico se ampliou também aqui na nossa conversa. Pronto. Eu acho que a gente poderia também trazer, que a gente falou bem amplo, né? Trazer um pouco para nossas cidades, né? Camusim, Chaval, essa região não são cidades tão grandes, né? E falar desse sentimento mesmo, né? Porque uma pessoa viu, né, a live passada e ficou muito animada, assim, né? Despertou, assim. Mas ela ficou se perguntou para mim, né? Mas é possível ter um espaço como esse em Chaval? Por ser uma cidade pequena, né? A gente fica agarrado, né? A essa ideia. Mas o que eu quis colocar para ela é que nós temos histórias, né? E a partir disso, o que vale é o nosso desejo, né? Como você falou. Aí você poderia falar um pouco sobre isso, Ed? Sobre Eu esse acredito sentimento? eu acredito que a gente fica muito empolgado. A gente tem essa live aqui, você, a gente sai daqui com a cabeça cheia de ideias. Mas quando a gente vai para a gente vai para a realidade, a gente não vê nada daquilo que a gente imaginou na nossa cabeça acontecendo, a gente não vê acontecendo, a gente para, a gente fica estagnado e pensa, não está acontecendo nada daquilo que eu imaginava que ia acontecer. Por que as outras pessoas não pensam como eu penso? Por que as pessoas não têm aquela mesma intenção que eu tenho? E aí que eu digo que uma andorinha só não faz verão, não é? De fato, não faz. Foi a partir dessa inquietação, Ed, que surgiu o coletivo. Exatamente por essa inquietação. Porque foram pessoas que se juntaram, elas tinham ideias, elas tinham desejos, mas quando olhavam para o lado, não tinham um apoio, ou como você falou, uma pessoa só não dá para fazer, né? Às vezes um grupo não consegue, imagine uma pessoa só. Então foi a partir dessa inquietação de pessoas que pensaram, né? Vamos colocar em prática aquilo que a gente pensa. Então foi a partir disso. E eu acho que é importante a gente pensar dessa forma. Nós não somos uma sociedade, a gente pode pensar coletivamente. E não ficar só esperando, né, essa questão de políticos, porque aí vai para outras questões que não estão ao nosso nem vale a pena comentar. Acho que a gente precisa ter essa questão mais entranhada assim mesmo na gente sobre a questão da coletividade mesmo e da importância não só desses espaços, mas de todos os espaços de uma cidade, né? Sim. Acho que os museus são uma parte, né? Mas se a gente for pensar no geral, é exatamente isso.
E o que eu estava colocando é justamente nesse quesito da tua fala. E não pense que só porque você sai na rua e você não vê nada daquilo acontecendo, que isso não existe. Às vezes está na cabeça, só na cabeça das pessoas. Então a gente precisa conversar, precisa propagar isso. Uma semente ajuda muito. Você sabe que você pensa isso, não é só você. Outras pessoas também pensam da maneira que você pensa, diferente, mas que pode se relacionar e que podem se unir para isso. De fato, é muito complicado, por exemplo, aqui na minha situação, digamos sim. Eu saio na cidade, não encontro nenhum museu, não tem um museu que eu queira visitar, por exemplo, né? E eu, uma pessoa que gosta de estar em museus, de estar em ambientes assim, não encontro. O que eu penso? Ah, não tem museu, voltar para casa. E o que eu coloco, né? Quais são as minhas intenções com isso? Eu acredito que não é só eu que sai na rua e tenho interesse de visitar um museu aqui em Camusim. Não, não é só eu que penso assim. Então, acho que a partir daí as ações elas podem ir se unindo. E esse momento aqui, essa live, ela também é um momento desse tipo. A gente colocar nossas inquietações, unir pessoas, conversar sobre esse assunto, debater ele. Esse momento aqui é um momento de debate sobre esse assunto. Daqui podem sim sair ações, não só para Chaval, não só para Camusim, podem ter outras pessoas aqui de outros lugares também interessadas no assunto. Eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir modificar essas estruturas que a gente tem em sociedade. E falando de outros espaços que não só os museus, por exemplo, as praças das cidades. A gente precisa também que as praças das cidades elas sejam ocupadas, né? Que seja pelas crianças, que sejam pelas barraquinhas que vendem comida. Elas precisam ter vida. As praças também são espaços de sociabilidade. E tudo isso faz parte desse conjunto todo. Nas praças também podem acontecer rodas de conversas, podem acontecer contação de poemas, contação de histórias. Então, tudo isso pode ajudar a fazer isso. E não esquecer que o museu, a gente está falando aqui muito da aprendizagem, o museu ele é lazer também. Ele é um espaço de lazer, ele é um espaço de diversão, ele é um espaço para a gente ter ali um momento de entretenimento também. O museu também tá nesse sentido. A gente não fala do entretenimento só como uma coisa negativa ou que ilude as massas, né, que ludibria as pessoas. O entretenimento ele também é muito positivo. A música, as artes, elas também fazem parte de toda essa grande questão de coisas que a gente precisa ter na nossa realidade, no nosso cotidiano. Outra vez a água aqui. Fica à vontade. Tá faltando uns 10 minutinhos, olha só, passou rápido. Nossa, e não caiu. E não caiu. Oh! Obrigado, Vai. Esse Instagram hoje está... E a internet também, né? Sim. Então, a gente já vai preparando já as considerações, né? Você teria algo mais para falar, assim, para quem está nos escutando? Queria dizer para as pessoas que estão aí escutando a gente, que tiver vontade de conhecer o coletivo, é só entrar no Instagram. A gente sempre está colocando coisas novas, né? Por enquanto, a gente não está podendo fazer nada presencial por conta da pandemia, mas sempre está tendo lives, né? A gente sempre se encontra de forma online, mas os nossos projetos, eles estão em stand-by, né? Mas eles vão voltar. Então, quem tiver ideias para nos sugerir, pode mandar uma DM, sempre a gente responde lá. A gente aceita ideias, ou se você quiser participar, não é um grupo fechado. As pessoas têm ideias de que, porque sempre estão aquelas pessoas ali, né, participando, elas acabam tendo a ideia de que é um grupo fechado. Não é um grupo fechado, gente. A gente aceita todo mundo. Então, se quiser participar das nossas ações, pode nos procurar. Uma vez uma pessoa falou assim, vocês fazem... eu não me vejo participando dessa ação, mas aí tem outras, então você pode se encaixar, né, na que você gosta ou se sente à vontade, enfim. Você queria... vou passar agora a palavra para você, Ed. Tá bom. Falar mais... Vou falar. Eu queria finalizar, então, puxando para uma coisa que está muito presente na minha formação, e algo que eu também penso muito, que é a questão da gente conseguir aproximar o conhecimento que está nas universidades das pessoas do nosso cotidiano, da realidade que a gente vive.
eu tenho isso como uma questão muito firme para mim. É um dos meus objetivos. Eu não estou na universidade, na academia, no mestrado, talvez possivelmente no doutorado, só para ter título, só para ter currículo. Não é nem porque eu sou uma pessoa bondosa ou algo do tipo, não. É porque eu acredito que, de fato, isso pode fazer a diferença na vida das pessoas para um lado positivo. A gente está vendo agora a importância do investimento em ciência, investimento em pesquisa para combater um vírus, e a gente tem, ao longo de todos os outros anos, um investimento também em atividades voltadas para as áreas de ciências humanas, para as ciências exatas, que é isso que mantém os pesquisadores e é isso que faz a nossa vida melhorar, a nossa vida no nosso dia a dia, ela ser mais positiva. Então, acredito que o historiador, falando aqui pela minha classe, também tem que ter isso como luta, isso como um firmamento, isso de você conseguir transformar aquilo que você aprende na universidade em algo que seja construtivo para a vida das pessoas. E aqui a gente está falando da experiência de um museu, mas isso pode ser construtivo para a vida das pessoas de diversas outras maneiras. Há muitos campos em que o historiador, que outros diversos cientistas das ciências humanas, que é a minha área, podem atuar para melhorar a vida das pessoas. É muito bonito você ver, por exemplo, um livro de histórias sobre a sua cidade, mesmo que seja uma cidade bem pequenininha, no interior de um lugar bem distante. Você vê aquele livro contando uma parte da história daquelas pessoas, e ver aquelas pessoas lendo e olhando aquilo e achando bonito, vendo as fotografias daquele lugar. Então, isso é, de fato, algo que muda a vida das pessoas. Nem que seja ali por aqueles instantes, por aqueles minutos. É algo que você também consegue eternizar os momentos. Ser historiador é sempre estar recorrendo ao passado, né? É sempre estar buscando esse passado e trazer ele para o presente. Eu acho que também é uma tarefa nossa, de verdade, fazer isso ser presente. Você ia falar, Suzy? A sua fala me fez ter uma recordação agora, de acho que uns 6, 7 anos atrás, sei lá. Na UVA, eu fui para a aula e eu vi um painel, uma exposição. Quando eu fui olhar, era de várias cidades e tinha Chaval. Acho que aquilo mexeu tanto comigo, assim, sei lá, tipo aqui em Sobral, né? Porque eu fazia na UVA aqui em Sobral. E assim, eu fiquei encantada. Então, eu acho que é o que você falou, né? Essa questão de você ver um livro ou uma foto. Era uma foto, era um painel. Tinha, né, algumas fotos de Chaval, mas eu assim, mexe com a gente, né? O seu lugar, isso faz parte da sua história também, né? Sim, é muito bonito você ter esse poder de contar a história, de contar a história de alguém, de contar a história de uma casa, de contar a história de um lugar. E também é um trabalho muito delicado, porque a gente está mexendo ali com a vida das pessoas. Muita gente diz que nós, historiadores, damos voz às comunidades, às pessoas que não conseguem falar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente ajuda a amplificar essa voz. Todo mundo tem voz, todo mundo tem o seu espaço de vivência. Então, a gente, enquanto historiador, ajuda a amplificar, ajuda a trazer essa voz, ajuda essa voz a ser mais alta, ajuda nisso. Então, eu me vejo, enquanto pesquisador, interessado em atuar nessas áreas, por acreditar que elas estão mais próximas do cotidiano das pessoas. A minha ligação com o patrimônio não foi nem um tema que eu estudei na minha monografia da graduação. Foi algo que veio depois, foi algo que veio comigo, sendo mais adulto, tendo mais maturidade e percebendo o que eu queria construir, né, de futuro em relação a tudo isso que eu já tinha vivido. Então, foi uma inquietação muito pessoal, muito próxima minha, que acabou me levando para isso, e está presente até hoje, aqui nas minhas ideias, nas minhas propostas. Eu estou sempre caminhando para isso, para tentar ser mais acessível, tentar trazer a universidade que está, assim, de fato, muito distante, que tem muros muito altos, tentar derrubar esses muros e construir caminhos mais próximos das pessoas, do cotidiano de todo mundo, de quem está interessado nisso, né? Então, eu estou sempre disponível para isso e eu vejo que, no nosso caso, o museu ele pode ser muito bem uma iniciativa para isso. E eu estou muito feliz de estar nessa conversa aqui por causa disso, por ser entre Chaval e Camusim, que são cidades pequenas, que a gente sabe que talvez não tenham um apelo tão grande para essas questões culturais, né? Então, para mim, isso faz muito sentido e por isso que eu continuo insistindo nisso. Acho que esse é o meu recado aqui, final, sobre esse assunto. Nessa região, Ed, só para finalizar, nessa região o mais próximo que a gente tem é Sobral, então. Eu acredito que está como polo aqui para a gente, né? Está como um polo para a região, além de um polo econômico, estudantil, enfim, Sobral está como esse polo relacionado à cultura. Os maiores shows são naquela região, né? Maior diversidade de shows.
tá para lá, então maior acesso a exposições. Sobral já teve muitas exposições assim, conhecidas no mundo todo, inclusive, né? Então acho que para nossa realidade o lugar mais próximo está sendo Sobral mesmo. Até agora, né? Vamos virar isso aí. E o Museu de Sobral Dom José, eu já visitei, ele é muito bonito, assim, a história bem bacana. Para quem tiver a oportunidade de visitar, é bem importante. É uma última coisa, prometo, é que eu tive uma lembrança do que a gente conversou. Você assistiu Bacurau? Sim, assisti Bacurau. Você lembra da cena do tiroteio dentro do... Lembra? Foi uma coisa que confirmou o que você falou, né? Foi muito marcante essa fala, quando ele fala, pode lavar o chão, mas não lave a parede, não. Sim. Né? Que é o local onde o cara colocou a mão toda suja de sangue, né? É uma mensagem muito marcante. A São Neis as está marcas, falando né? São as marcas. exatamente. E contam a história daquele momento, né? Que eles passaram. Não foi um Lembra, momento fácil, mas eles querem que permaneça ali, né? A lembra da Neis Maré? falando que Granja tem um espaço privado. Muito importante essa iniciativa, Roberto Chaves. E o Marcelo elogiando nós, aí, obrigado, Marcelo. Então, a gente vai finalizar agora. Eu queria agradecer você, Ed Carlos, pela disponibilidade em ter esse diálogo com a gente. Não só na semana passada, né, mas ter topado voltar nessa quinta-feira. A gente queria, em nome do coletivo, eu queria deixar, né, as portas abertas para você, se você tiver algum projeto, né, que possa contar com a gente está de... Vamos ver se o Ed volta. No finalzinho, né, Ed? Peguei já no finalzinho, mas gostei bastante. Falou o Roberto. Obrigado, Roberto. Travou agora. Travou agora, né? Vamos ver aqui. Não sei se eu voltei. Voltei? Eu tô ouvindo tua voz. Que aqui, para mim, a minha visão acabou. Mas, de fato, gente, eu agradeço muito, viu, o convite. E estou sempre aí disponível para manter esse diálogo, manter esse bate-papo. Podem me convidar. Pronto, pois obrigado, Ed. A gente está finalizando aqui. Agradece todo mundo que participou. Teve gente aí agradecendo que pegou no finalzinho, Ed, mas que gostou muito do papo, certo? E a gente agradece todo mundo que participou. Obrigadão. Fiquem ligados. Fiquem ligados nas redes sociais que a gente vai... Tem novidade aí de live.